Queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2024 da EBD, nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos passando por 3 lições de grande importância. Uma lição que nós falamos sobre disciplina. A lição da semana passada, que nós falamos sobre a ordenança da igreja, que é fazer discípulo, e entre os 3 elementos desta está batizar este prosélito, este discípulo. E agora estamos estudando sobre a ceia do Senhor, a ordenança de memorial do feito do Senhor, da comunhão de estarmos com Ele e em Sua presença, do que Ele irá fazer no futuro. Então, quero convidar para que você fique conosco até o final, porque nós temos que discutir e aprender o que significa tomar a ceia de forma indigna. Será que João 6, Jesus está falando da ceia quando ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo? O que significa não discernir o corpo do Senhor? Então, fica conosco até o final. Não se esquece de fazer parte do grupo do WhatsApp do canal EBD Sim Senhor, que está aqui nos comentários e também no QR Code na tela. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Eu quero iniciar dando uma dica importantíssima, que é usar outras versões da Bíblia Sagrada por esse texto. Tem algumas frases que têm um pouco de dificuldade para nós compreendermos. Então, eu vou utilizar aqui também da Bíblia de Jerusalém, que simplesmente a tradução é maravilhosa no sentido de entender o que Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 11, e uma Bíblia que é semelhante a essa de Jerusalém, que é a nova versão transformadora. Eu gostaria que você conferisse nessas duas versões esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 17 a 34, que na primeira parte, dos versículos 17 ao versículo 22, Paulo está tratando do problema da reunião dos irmãos. Quando eles se ajuntavam, então Paulo trata do problema da assembleia dos coríntios. Depois ele ensina a maneira correta deles celebrarem a ceia do Senhor. E por fim, ele explica que o cuidado que se deve ter em disciplinar a si mesmo para ser membro do corpo e assim poder celebrar o Senhor de forma verídica e sincera vai conservar até muitas pessoas de estarem fracas, franzinas, sem forças e até também morrerem. E por último, ele repreende os irmãos e diz que aquele que tiver fome, que por causa de estar na presença de comida, não conseguir esperar os demais, então venha já alimentado, coma em casa, para que você não venha participar da ceia para a sua própria condenação. A primeira coisa que precisamos considerar que a celebração, que é a liturgia, que o momento da ceia do Senhor e do memorial da ceia do Senhor é uma pregação. E a pregação está no texto áureo de 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, os cristãos que têm como prioridade a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, estão constantemente com a celebração da ceia, dizendo que ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós e nós estamos anunciando que ele fez isso, até que aconteça a consumação desta obra da salvação, que é ele voltar para nos buscar. Analisar o que é memorial, segundo o versículo de número 24, que diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O memorial é um marco ou uma cerimônia que visa servir de lembrança a um acontecimento. Em especial, a palavra grega que é usada, anamnesis, significa transportar uma verdade ou um acontecimento do passado, trazendo à tona a sua realidade e a vivência deste. Então, nós vivemos a morte de Cristo. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé,
vivo por causa dele, por causa do sacrifício dele, por causa da morte dele. Então nós estamos inclinados a anunciar: eu sou de Jesus, eu vivo para Jesus e eu anuncio Jesus. Por isso este memorial que traz o sentido de trazer à tona essa grande verdade. No Antigo Testamento, se você pesquisar versículos com a palavra memória ou memorial, você verá muitos textos. Quando Deus fala com Moisés em Êxodo 3,15 e diz: Este será o meu memorial de geração após geração. Que memorial é esse? Que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que ele é o Deus que chama e aquele que atende pela fé caminha, vê as promessas acontecendo e as promessas a nível mundial, que é que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, na atitude dele sair. Em Números 10:10 também você verá que os sacrifícios que Deus ordenava que os levitas oferecessem no templo servia de memorial, ou seja, de anunciar uma grande mensagem que também serve para o futuro e serviu também para o sacrifício de Cristo. Mas o que é comer a ceia indignamente, segundo 1 Coríntios 11:27? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Claro que nesse texto ele não está falando de mérito. Eu tenho condições de cear. Eu não tenho condições de cear. Ele está falando de ser indigno por não participar da igreja como membro do Senhor. Não fazer a sua parte de ser uma nova criatura e identificar-se como um membro da coletividade, mas tentar viver uma vida desregrada e ainda tentar dizer que é de Jesus. Ou seja, é um relativismo quanto ao comportamento de um verdadeiro cristão. Então vamos analisar os problemas da ceia e do ajuntamento dos coríntios, de 1 Coríntios 11, do 17 ao 22, aqui na versão, a Bíblia de Jerusalém. A primeira coisa, as reuniões deles pioravam e prejudicavam a vida deles diante de Deus mais ainda. Versículo 17 diz: Dito isto, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. O versículo de número 22 diz: Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto, não vos louvo. O que acontecia entre os coríntios para que Paulo reprovassem eles quando eles se ajuntavam e não celebravam a ceia do Senhor? Porque eles não celebravam a ceia. Eles não tinham discernimento, não apenas na questão do ritual, mas eles, pior do que isso, não se comportavam como um verdadeiro cristão. E logo entendiam que estar na presença de Deus para comer é comer da maneira que quiser, sem se preocupar com os outros e havendo divisão entre eles por classes sociais. Se nós continuarmos a leitura, veremos que há divisão entre eles. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte o creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer com isso que os escândalos que Jesus Cristo fala em Mateus 18:7, Lucas 17, primeiro, que Paulo lembra aqui no versículo 19, que é inevitável que haja escândalo, que haja divisão e que haja problema na igreja. Mas ai daquele por quem há essas divisões e esses problemas. Ele está dizendo, eu até considero que haja problemas no meio de vocês, mas esses problemas não devem ser a conduta de vocês. Esses problemas é para separar quem é crente e quem não é crente. Simplesmente é isso que o apóstolo Paulo está falando. E essas divisões ou essas dissensões fazem com que eles não compreendam o que significa a coletividade. Nós somos uma unidade na diversidade. Você pode conferir 1 Coríntios 12, do 21 em diante, que você verá que nós não podemos desprezar os outros membros do corpo, porque nós só seremos juntos a igreja do Senhor
e eles estavam se comportando como se individualmente ou um pequeno grupo já fosse a igreja do Senhor, se comportando de uma maneira que despreze o irmão. Então eles não eram a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor ela tem verdadeira comunhão, a igreja do Senhor tem verdadeira união, e Paulo exorta eles os problemas que eles têm, que são imensos. O texto de Paulo é uma exortação pela falta de comunhão do corpo, ou seja, não considerar que a igreja é uma coletividade. Por isso que ele diz no versículo 20, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, olha o que ele diz: quando, pois, vos reunis, o que fazeis? Não é comer a ceia do Senhor. Olha como é forte a repreensão que Paulo dá no versículo 20. Na versão corrigida, diz: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. É uma versão até mais branda. Aqui está muito mais forte. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis? Não é comer a ceia do Senhor. Então, o que vocês fazem, o que vocês celebram, não é celebrar a morte de Cristo, porque não é fazer uma liturgia apenas, é viver a palavra. Esperar uns pelos outros significa que há uma unidade, que não pode haver divisão, não pode haver preconceito e desprezo para com os irmãos no sentido de classes sociais. Os ricos fazem um grupo, os pobres fazem um outro grupo, e o próprio Paulo já havia exortado nos primeiros capítulos que eles viviam um partidarismo. Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. A igreja aos Coríntios ela estava completamente dividida. E Paulo, com exortação, mas também com entendimento, vem ensiná-los como eles devem fazer para celebrar a ceia do Senhor. E ele diz isso no versículo 26. Ele inicia essa questão para ensinar eles a celebrar a ceia do Senhor. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, Paulo, exortando os coríntios, está dizendo: olhe, a maneira que vocês se comportam, será que é uma maneira que anuncia o sacrifício de Jesus Cristo? Esbanjando aí uma festa desenfreada, com muita bebida, com muita comida, mas se esquecendo de celebrar a ceia, se esquecendo da igreja, do povo de Deus. E ele vai concluir dizendo: vocês desprezais a igreja do Senhor, nos versículos 22. Então, o que é desprezar a igreja de Deus? É simplesmente você se autodeclarar que você não faz parte do corpo de Cristo, pelo comportamento que tem. Então, despreza a igreja de Deus aquele que não se comporta como um membro da igreja de Deus. Continuando a análise desse desrespeito com o memorial e com a ceia do Senhor, há um desrespeito em tornar a Santa Ceia, que é um memorial, em ceia comum, esbanjando e consumindo o que será usado no memorial. Veja o que diz os versículos 34 e 35. Ou melhor, 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, ele vai estar concluindo com isso: esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu o determinarei quando aí chegar. Aqui há uma orientação para aquele que irá celebrar a liturgia da ceia do Senhor, no momento da leitura de 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, ler apenas ao 32. Por quê? Porque os versículos 33 e 34 são versículos temporais, ou seja, Paulo está falando do mesmo problema que está descrito em 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Depois, do 23 até o 32, ele fala como a ceia deve ser celebrada, que é a leitura da ceia. Depois ele volta a tratar com os irmãos novamente por causa dos problemas. Ele diz: quando for se reunir para a ceia, enche a barriga em casa, come em casa, para que você não venha esbanjar ou comer tudo que seria para celebrar a ceia. Se você conferir os textos da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, você verá em Lucas 22, 19, Mateus, principalmente Mateus 26, 26, que enquanto eles comiam, aí Jesus tomou o pão, depois tomou o cálice e celebrou a ceia. Ou seja, era um jantar comum, porém, Jesus instituiu ali a aliança no seu corpo
e passou a ser um santo jantar ou uma santa ceia. E ela é santa não por ser um sacramento, porque ela não é um sacramento. Ela é santa simplesmente por ter se transformado em um memorial, que Cristo fez isso e disse: "Fazer isso em memória de mim". Então, todo memorial celebra algo. Assim como Josué pediu para que colocasse 12 pedras na passagem do Rio Jordão, ali é um memorial. Então, todo memorial celebra, por isso que é Santa Ceia. Por isso que é denominado de santa, porque ele está falando de algo puro, de algo que foi feito por Cristo para perdão dos nossos pecados. A ceia individual, ou a ceia das divisões dos coríntios, não reconhece o corpo como interdependente. Veja o versículo 21. Versículo 21 diz: cada um se apressa por comer a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Então eles estão ferindo completamente, completamente o princípio da comunhão, de não ter nada em comum, de perseverar na doutrina e no partir do pão. Então eles não estão mais perseverando no partir do pão, que é uma palavra para os crentes de Jerusalém. Aqui nós estamos na Grécia, em Corinto. Então os crentes de Corinto, eles não aprenderam ainda a reverência ao Todo-Poderoso na celebração da ceia. Então o que seria comer sem discernir, segundo o versículo de número 29? Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Comer sem discernir é comer sem entender o que é ser membro da Igreja de Cristo, que é ser uma testemunha do Senhor, que anuncia o seu sacrifício e, portanto, vive nele, em comunhão, nesse sacrifício, submisso a esse sacrifício, e com esperança espera a sua volta. Então, quando alguém não celebra a morte e a ressurreição do Senhor, e que não vive segundo os ditames da palavra de Deus, que não está esperando Jesus, essa pessoa não é membro do Senhor, não é membro do corpo do Senhor. Mesmo que esteja presente na igreja, mesmo que esteja participando da Santa Ceia, ele não é membro do Senhor. E é por esse motivo que muitos estão débeis, que muitos estão fracos e que muitos até morreram, como diz a versão da Bíblia de Jerusalém, no versículo 30. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Interessante que ele começa o versículo dizendo: eis porque, fazendo referência ao que ele tratou antes, que são as dissensões, que é envergonhar aqueles que nada têm, como diz o versículo 22, desprezar a igreja de Deus, uns ficarem cheios demais e embriagados, tomando muito vinho, enquanto outros não tomam nada. Então, está falando de uma igreja materialista, de uma igreja que não ajuda o próximo, de uma igreja que tem comunhão só na reunião. Reunião é uma coisa, se reunir é uma coisa, se juntar é uma coisa, ter comunhão uns com os outros no Senhor é uma outra coisa. Então, o que significaria a frase de Paulo, confrontando com a interpretação atual: examine-se, pois, o homem a si mesmo? Na versão Jerusalém diz: por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice. Na atualidade, infelizmente, tanto o batismo nas águas quanto a ceia do Senhor, por mais que estamos ensinando, estamos repetindo que não é um sacramento, ou seja, não é um rito que concede uma graça salvífica, uma bênção espiritual e sobrenatural, por mais que as coisas de fé podem trazer uma bênção e um milagre espiritual em qualquer momento, em qualquer culto, não no da ceia. Mas eles, o batismo e a ceia, são tratados como sacramento, sim. Por isso que na profissão de fé, alguém diz: eu quero se batizar nas águas ou passar pelo batismo para fazer parte do corpo de Cristo. Uma frase decorada que líderes ensinam às pessoas. Como são novos convertidos, não examinam e apenas repetem. Já a ceia do Senhor é da mesma maneira. Há quem diga que quem não participa da ceia, quem não foi para o culto da ceia, é porque está em pecado. Pode faltar qualquer culto, mas se for no da ceia, é porque é fiel a Deus. Olha os problemas de tratarmos esses ritos praticando e cometendo uma idolatria. Nós não somos salvos porque somos batizados em água, nem participamos de Santa Ceia.
somos salvos por um sacrifício de alguém. Assim como também nenhum ser humano, por mais que ore e pague algum tipo de preço, pode salvar uma pessoa. A salvação é por uma única pessoa e um ato de Cristo de se esvaziar de sua glória e se entregar por nós para perdoar os nossos pecados. O versículo 27 diz: Eis porquê, que foi aquilo que eu expliquei, fazendo referência ao versículo anterior e ao propósito da ceia, no versículo 26, que é de anunciar e de ser testemunha. Então, se o propósito é anunciar e ser testemunha, mas eles não andam como testemunha, é por isso que eles morrem. É por isso que eles são débeis, fracos, franzinos espiritualmente, porque não praticam a palavra. E se não praticam a palavra, muitos até morrem, no sentido espiritual ou até mesmo literal, porque o texto vai continuar depois, a partir do versículo 30, e ele repete a palavra julgássemos, julgados e julgados. 3 vezes a palavra como disciplina. Disciplina no sentido de castigo. Então, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos repreendidos por Ele como disciplina para receber vida de Cristo, vida do Senhor. Então, Paulo está dizendo basicamente assim: o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Se nós nos julgássemos, avaliássemos a nós mesmos se somos crentes de verdade ou não, não estaríamos celebrando Jesus sem ser crente. E ser crente não é frequentar a igreja e nem ter a carteira da instituição, mas é andar segundo a santa e poderosa palavra de Deus. E o que foi feito com o rito da Santa Ceia seria um rito em que as pessoas vivem 30 dias, porque na igreja evangélica a ceia é mensal, vivem 30 dias numa vida que eles vivem à sua vontade, ao seu estilo, e quando vão para a ceia, alguém diz: esse é o culto de nós nos analisarmos, pedirmos perdão e tomar a ceia. Quem disse que a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que esperar chegar a ceia para se examinar? De maneira alguma. Jesus Cristo disse que se nós negássemos a Ele diante dos homens, Ele nos negará diante do vosso Pai. Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz que a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, tudo que façamos nesta vida é para a glória e louvor do nome do Senhor. Não é um sacrifício de ceia ou um jejum em dia de ceia para passar batido em um cerimonial, em um rito, e assim Deus nos abençoar. Então, o culto de Santa Ceia não é uma reconciliação. Por mais quem queira voltar-se para Deus ou aceitar Jesus, é claro que pode. Mas não é uma reconciliação de crentes que passaram um mês em desobediência, de maneira alguma. Mas é a confirmação, o louvor e a festa de pessoas que andam na presença de Deus. Olha o ritual, como ele é glorioso quando ele é feito no sentido certo. De estarmos felizes de andarmos e anunciarmos o Senhor até que ele venha. E não se lembrar da cruz e do sangue do Senhor apenas nesse culto. Ou, como alguém diz, cante um louvor de sangue, né? Cante um louvor de sangue. Ou seja, vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo apenas quando é culto e Santa Ceia. Então tenha cuidado para não materializar a sua fé e achar que isso ou aquilo outro vai nos melhorar diante de Deus e não sermos fiéis à sua palavra. Uma outra questão é sobre João, capítulo de número 6, um texto que é muito usado como se fosse a ceia do Senhor. No capítulo 6 de João, versículos 53 e 54, o texto diz: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse texto é interessante porque João 6, do primeiro, começa com a multiplicação dos pães, onde os discípulos ouvem a voz do Senhor: onde compraremos pães para estes comerem? Mas ele fez o milagre, multiplicou os pães. Depois, a partir do versículo 22, já era o dia seguinte, o Senhor Jesus Cristo retorna ao local onde ele havia multiplicado os pães e diz: vocês estão em busca dos sinais, vocês estão em busca do pão, da comida que perece,
e não da comida que permanece. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Depois ele começa a dizer que Moisés não vos deu o pão do céu. Foi Deus que deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando que o pão é ele. Ele é o pão. Então ele começa a repetir. No versículo 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não creste. Então Jesus vai trazer todo um panorama sobre o maná que desceu do céu. E ele diz: Eu sou o maná que desceu do céu. As próprias religiões antigas entendiam, e algumas religiões afro hoje, entendem que quando você se senta numa mesa de sacrifícios para uma divindade, em que você oferece carne, oblações, sementes, farinha e etc., bebidas, você coloca aquela banquete de comida diante de uma divindade, oferece em oração à divindade e começa a comer. Na crença de várias religiões, ali está havendo um jantar com a própria divindade que desce para comer aquela comida. O homem que comeu com Deus foi Abrão. Em Gênesis, no capítulo de número 18, quando o Senhor volta para anunciar que o menino vai nascer, então ele participa de um banquete ali. Depois tem a passagem de Sodoma e Gomorra e do livramento de Ló. Comeu literalmente com o Senhor. E muitas religiões entendem que comer e beber aquilo que é a divindade ou que aquele que sacrifica coloca à mesa significa ter comunhão com o outro e absorver o que o outro pensa, a doutrina do outro. Então, quando Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, significa que você não tem comunhão comigo. Confira os versículos 56 a 58. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O que Cristo está dizendo é: eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Então ele está dizendo: eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho, e quem tem comunhão comigo está na verdade. Ele não está falando de uma celebração de ceia, até porque isso irá acontecer no futuro e os apóstolos não sabem o modus operandi que Jesus vai usar naquele ritual, naquela liturgia, naquele momento da ceia que foi consagrada como memorial. Depois, Paulo, dos versículos 23 em diante, ele vai ensinar o modo correto de celebrar a Santa Ceia, que é o terceiro tópico da nossa lição, que nós iremos ver daqui a pouco. O comentarista, ele traz no primeiro tópico a natureza da ceia do Senhor. E a natureza da ceia do Senhor é a simbologia do corpo e a simbologia do sangue, que visam anunciar uma mesma coisa: a aliança do Senhor com aqueles que creem, com aqueles que comem da sua carne e do seu sangue, de João 6, que é a sua doutrina. Lembra de Ezequiel no capítulo 1, capítulo 2? O Senhor deu a ele para comer do rolo do livro. Simboliza comer a doutrina do Senhor, comer a palavra do Senhor, ingerir a palavra de Deus. Lembra de João no Apocalipse, que ele engoliu o rolo, que ele comeu o rolo. Lembra de Salmo 81:10, abre bem a boca e encherei. Ele está falando da palavra e da doutrina, que o povo não dava mais ouvidos, eles precisavam voltar a ouvir a palavra de Deus. Ele cita a tradição romana da transubstanciação e também a luterana da consubstanciação. Eles acreditam em uma presença por causa da liturgia e por causa da apresentação do corpo e do sangue, que eles servem como uma atração da presença de Deus. Nós não podemos entender isso. Nós não podemos compreender desta maneira. Se é um memorial, se é um simbolismo, aquilo que realmente é verdadeiro, segundo Mateus 28:20, segundo João 14:26, o Espírito da verdade, o Consolador que o Pai vos enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e permanecerá convosco.
o próprio Senhor Jesus prometeu. Isso é uma promessa. Na posição pentecostal, no terceiro subtópico, ele diz que assim o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mas Jesus se faz presente nos símbolos da ceia, ele usa Mateus 18:20. Mas Jesus se faz presente na nossa vida por causa da promessa. Ele diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, por causa da promessa do Pai que ele iria enviar, que é a presença do Paráclito, aquele que está com os eleitos todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Espírito Santo. Então eu não atraio o Espírito Santo para mim celebrando a ceia. O Espírito de Deus já está comigo. Eu estou celebrando esta comunhão. Por isso, que no segundo tópico, ele fala sobre o propósito da ceia, que é o propósito tríplice, ou a perspectiva tríplice da ceia. Usando o grego anamnesis, que é transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se perca a sua potência e a sua vitalidade original, ou seja, a sua proposta. Então, o que a ceia? Fazermos menção do sacrifício que ele fez, dizer que estamos com ele e dizer que aguardamos, anunciando que essa morte salva até que ele volte. Da mesma maneira também é a bênção apostólica, a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão. Essa comunhão é a permanência do crente na presença do Senhor, que também é anunciada na ceia do Senhor. Então, no final da bênção apostólica, não tem as doces consolações do Espírito Santo, mas é algo didático, que está nos ensinando que a graça nos salvou e foi motivado pelo amor de Deus, Romanos 5:8, e se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo e permanecermos com ele, aí sim nós seremos salvos. E para nós finalizarmos a questão dos tópicos da lição e essa análise bíblica e teológica da lição, o terceiro ponto ele fala sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor. Ele não traz aqui a liturgia da celebração, a liturgia da Santa Ceia. Você pode se utilizar deste pequeno livreto, que é o Manual de Cerimônias da CPAD, onde neste manual você encontrará coisas como celebrar uma reunião fúnebre, um aniversário, um culto de doutrina, uma apresentação, ação de graças, um culto de evangelismo, o Natal, um casamento, colação de grau, 15 anos, pedra fundamental, inauguração e etc. E vamos se utilizar deste livro para entender um pouco como os ministrantes celebram a ceia. Porém, o comentarista ele fala sobre o modo de celebrar a ceia, mas não na liturgia, mas assim o comportamento daquele que participa. Ele diz que aquele que participa não pode participar indignamente, aquilo que nós já explicamos, que é não discernir o que é ser e viver como um membro do corpo de Cristo, e não sendo, ele faz isso para sua própria condenação, porque ele está profanando aquilo que é sagrado. Essa celebração ela tem que ser reverente. Ele fala um pouco sobre ser digno, não de mérito, mas que nós somos dignos por aquele que fez. Ou seja, Cristo fez a obra e a graça dele nos salva, mas precisamos andar na presença dele. Aí sim poderemos fazer parte do corpo do Senhor. E ele cita e lembra que a Santa Ceia é uma grande festa, porque nós estamos lembrando daquilo que é soberano no meio dos cristãos, a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, como celebrar a Santa Ceia do Senhor no sentido de liturgia? Primeira coisa, aquele que ora, que faz a leitura da Bíblia, de 1 Coríntios 11, 23 ao 32, visto que o 33 e 34 não se lê, porque é um texto temporal, é necessário que seja um presbítero, evangelista ou pastor, ministrante, que tem vários auxiliares ao seu lado, e aqueles que irão levar os elementos, que é o pão da ceia, e levar o vinho para os irmãos, são os servos, os diáconos, aqueles que estão prontos para servir. E se inicia primeiro com o pão e depois com o vinho. Então é necessário a leitura do texto sagrado de 1 Coríntios 11, 23 em diante. Há uma oração de agradecimento por esta palavra
E depois, a própria pessoa que leu ou outra pessoa designada pelo oficiante, pelo ministrante principal, irá falar, em poucas palavras resumidas, o significado deste momento e um pouco do contexto de 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, que é o texto estudado, para que a igreja tenha ciência do que está acontecendo. Depois disso, alguém é designado presbítero, evangelista ou pastor para orar, consagrando o pão, que neste momento simbolizará o corpo do Senhor, que é partido. Foi isso que Jesus disse: o meu corpo é partido por vós. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu estou morrendo por vocês. Isso é muito interessante, isso é muito profundo. E depois de consagrar esse pão, o mesmo momento que falou as palavras, é partido por vós, esse pão foi partido pela mão do oficiante. Antes disso, eles, em algum momento, já foram higienizar as suas mãos, não no sentido que elas estejam sujas, mas que faz parte do rito, para provar também para aqueles que estão presentes que o pão que eles irão colocar na boca está limpo, porque as mãos dos homens de Deus estão também limpos. E aí, dentro desse contexto, existem louvores enquanto se entrega o pão, existem citações de versículos, glorificação do nome do Senhor, pela grande importância desse grande memorial que Cristo fez, nós estamos em comunhão com ele e que ele voltará depois de nos ter salvo deste mundo perdido. Depois de ter terminado de entregar os pães, o oficiante principal, o ministrante do culto ou da ceia, ele perguntará, por precaução, se alguém esqueceu de pegar o pão. E se ninguém esqueceu, então ele vai dizer: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Muitas pessoas confundem a palavra tomar, achando que tomar é tomar. Não é tomar. Tomar é tomem. Então, receba. Tomem e comam. Então, tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós, e todos vão participar colocando o pão na boca, ingerindo aquele pequeno pedaço de pão. A mesma coisa também acontecerá com o cálice, ou os cálices, que já estão todos separados. Muitas vezes, um pão, de forma litúrgica, é partido, mas os pães já estão todos partidos. Ou os ministrantes, juntos naquele mesmo momento, partem vários pedaços de pães. Então, tanto uma forma como a outra também é possível acontecer. Da mesma maneira também, um presbítero, evangelista ou pastor irá orar apresentando a Deus os cálices que serão distribuídos por toda a igreja. Enquanto tanto o pão como os cálices retornam para a mesa, o próprio oficiante ele vai entregar os que estão próximos à mesa, aos diáconos e aos demais, e ele receberá do seu companheiro que o ajuda também o cálice. Ninguém fica sem cear, ninguém fica sem comer do pão e beber do cálice. Da mesma maneira também se ora, da mesma maneira também se distribui, da mesma maneira também se cantam louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim, conforme é orientado pelo manual de cerimônias, depois que finaliza o cálice, depois que finaliza o tomar o sangue, e tomando o cálice, deu graças e repartiu, entregou a cada um e diz: tomem e bebam. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. E aí, povo de Deus, está a aliança da morte, o pão que simboliza a morte e o sacrifício de Cristo, anunciando o Senhor até que ele venha. E é orientado, segundo o manual, que depois disso não se faça mais nada. Não se faça mais nada. Se há avisos, eles foram antes. Se há alguma coisa para realizar, uma oração de aniversário de alguém, um presente, alguma coisa, deixe isso para outro dia ou deveria ter sido feito antes, para que o momento mais importante seja o momento em que se toma o cálice e finaliza aquele cerimonial, aquele memorial, onde o pastor ora, ministra a bênção apostólica e finaliza, sim, o memorial da Santa Ceia. Se você esteve conosco até o final, eu quero lhe agradecer e convidar você para ter um contato mais próximo conosco, aí no link abaixo ou no QR Code que aparece na tela, e entrar no nosso canal, ou melhor, no nosso grupo de WhatsApp, EBD Sim Senhor. E se você deseja compartilhar e também deixar o like, isso é importante para o crescimento e o avanço do canal EBD Sim Senhor. Qualquer outra ajuda também, acessa o QR Code que está aqui em cima, que sempre será
bem-vindo. E até a próxima lição, onde nós iremos estudar, na lição de número 11, o culto da igreja cristã. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.